Você já percebeu que na maioria das decisões que você toma, não é você quem está no controle? É o medo. Ele sussurra antes mesmo de você agir. Ele molda suas escolhas, limita seus movimentos, define o que você aceita e até o que você acredita ser possível. E o mais perigoso, você raramente percebe que está sendo guiado por ele. Thomas Hobbes disse algo que atravessa séculos com uma precisão quase perturbadora. O medo é a arma mais poderosa do mundo. Mas, e se isso não for apenas uma observação filosófica? E se isso for uma revelação sobre como o mundo realmente funciona, inclusive hoje? Por quê? Enquanto você assiste este vídeo, existem sistemas inteiros, políticos, sociais, digitais, que dependem do seu medo para existir. E você está participando disso, sem perceber. Agora me responde com honestidade brutal. Quantas decisões da sua vida foram realmente livres? E quantas foram apenas reações ao medo? Pausa. Porque a partir de agora, você pode começar a enxergar algo que talvez nunca mais consiga desver. Hobbes não estava falando de um medo simples, cotidiano. Ele estava falando de algo mais profundo, estrutural. Para ele, o medo era o fundamento da sociedade. Sem medo, não haveria ordem. Sem medo, não haveria obediência. Sem medo, não haveria poder. E isso nos leva até um ponto desconfortável. Talvez a civilização não seja construída sobre liberdade, mas sobre medo organizado. Agora pensa comigo, por que as pessoas obedecem leis? Por que evitam certos comportamentos? Por que seguem regras, normas, autoridades? A resposta óbvia é, porque acreditam ser o certo. Mas essa é só a superfície. Por baixo disso, existe sempre o medo. Medo da punição, medo da rejeição, medo de perder status, medo de ser excluído, medo de não sobreviver. E aqui começa a primeira camada da armadilha, porque quando você acredita que está agindo por escolha, mas na verdade está reagindo ao medo, você perde algo fundamental: consciência. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria começa quando você reconhece que não sabe. Mas o que ele não disse, e talvez nem pudesse dizer, é que a verdadeira liberdade começa quando você reconhece o quanto está sendo controlado. E o medo é o principal mecanismo desse controle. Agora, vamos aprofundar. O medo não é apenas uma emoção, ele é um sistema. Dentro do seu cérebro, existe uma estrutura chamada amígdala, responsável por detectar ameaças e ativar respostas rápidas de sobrevivência. Ela não foi feita para buscar a verdade, ela foi feita para manter você vivo. E isso significa uma coisa perigosa. Ela prefere um falso positivo a um erro fatal. Ou seja, é melhor sentir medo de algo que não é perigoso do que não sentir medo de algo que pode te matar. Resultado? Seu cérebro está programado para exagerar ameaças. E isso, em um mundo moderno, se torna uma ferramenta perfeita de manipulação. Porque hoje, as ameaças não são mais apenas físicas, elas são simbólicas, sociais, psicológicas, digitais. E isso muda completamente o jogo. Você não tem medo apenas de morrer, você tem medo de ser ignorado, de fracassar, de não ser suficiente, de não pertencer, de ser julgado. E agora, alguém percebeu isso. Na verdade, várias pessoas perceberam. Governos, empresas, plataformas digitais e até indivíduos em relações pessoais. Todos eles entenderam uma coisa: se você consegue controlar o medo de alguém, você não precisa controlar mais nada. Nicolau Maquiavel já dizia que é mais seguro ser temido do que amado. Mas no mundo moderno, isso evoluiu. Hoje, não é preciso parecer ameaçador. Basta ativar o medo certo, no momento certo. E você consegue influenciar milhões sem força, sem violência, sem resistência. Agora observa isso. Quando você abre uma rede social, o que mais aparece? Notícias alarmantes, conflitos, crises, comparações, padrões inalcançáveis.
E tudo isso ativa microdoses constantes de medo. Medo de estar ficando para trás, medo de não ser suficiente, medo de perder relevância. E aqui entra um conceito fundamental da psicologia moderna. O cérebro humano não diferencia bem ameaça física de ameaça social. Ser rejeitado ativa áreas similares às da dor física, ou seja, ser ignorado dói. E esse medo silencioso molda comportamentos inteiros. Você posta algo esperando validação. Você evita falar algo por medo de julgamento. Você ajusta sua personalidade para se encaixar. E lentamente, você deixa de ser você. Mas o mais inquietante ainda está por vir, porque existe um nível mais profundo de medo. Um nível que nem sempre é visível. Um nível que nem sempre é consciente. Carl Jung chamou isso de sombra, a parte de você que você não quer ver. Seus impulsos reprimidos, seus desejos negados, suas fraquezas ocultas. E sabe o que protege essa sombra? O medo. Medo de encarar quem você realmente é. Porque no fundo, a maior ameaça não está fora, está dentro. E é aqui que a maioria das pessoas trava. Porque é muito mais fácil temer o mundo do que confrontar a si mesmo. Mas essa fuga tem um preço. Quando você evita sua própria sombra, ela não desaparece. Ela se manifesta em ansiedade, em insegurança, em autossabotagem, em padrões repetitivos. E o mais perigoso, ela te torna manipulável. Porque qualquer pessoa que entenda suas inseguranças pode usá-las contra você. Agora para por um segundo e pensa. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por medo? Quantas oportunidades você perdeu? Quantas vezes você se calou? Quantas vezes você se diminuiu? Esse não é um medo qualquer. Esse é o medo que constrói limites invisíveis. E o mais cruel é que esses limites parecem naturais, mas não são. Eles foram aprendidos, condicionados, reforçados, desde a infância. E isso nos leva a outra camada ainda mais profunda. Friedrich Nietzsche dizia que o homem prefere querer o nada a não querer nada. Mas existe algo ainda mais perturbador. O homem prefere viver limitado, a enfrentar o medo da liberdade, porque liberdade exige responsabilidade, e responsabilidade exige confronto. Confronto com suas escolhas, com seus erros, com sua verdade. E isso assusta, muito mais do que seguir um caminho já definido. É por isso que tantas pessoas permanecem em empregos que odeiam, relacionamentos que não fazem sentido, rotinas que drenam a vida. Não porque não possam sair, mas porque têm medo do desconhecido. E o desconhecido é o território onde o controle desaparece. E sem controle, o medo cresce. Agora conecta isso com o que Hobbes disse. Se o medo mantém a ordem, então qualquer sistema que queira se manter precisa do medo. Isso não significa que tudo é uma conspiração, mas significa que o medo é funcional. Ele mantém pessoas previsíveis, controláveis e, acima de tudo, obedientes. Mas existe um detalhe que muda tudo. Um detalhe que poucos percebem. O medo só funciona enquanto você não o entende completamente. Porque no momento em que você começa a enxergar o mecanismo, algo muda. Você começa a questionar. Você começa a perceber padrões. Você começa a ver onde antes apenas reagia. E isso ameaça o próprio sistema. Agora presta atenção, porque aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Existe um tipo específico de medo que sustenta todos os outros. Um medo central, um medo que raramente é nomeado, mas que está por trás de praticamente todas as decisões humanas. E quando você entende esse medo, você não apenas entende o mundo, você entende por que ele funciona do jeito que funciona. E mais importante, por que você funciona do jeito que funciona. Mas antes de revelar isso, você precisa perceber uma última coisa. Porque se você não enxergar isso, o que vem a seguir não vai fazer sentido. O medo não apenas limita,
Ele também cria identidade. Sim, parte de quem você acredita ser foi construída para evitar medo. Você não é apenas suas escolhas. Você é suas defesas, suas estratégias de proteção, seus mecanismos de sobrevivência. E isso significa que, se o medo desaparecer, parte de você também desaparece. E é exatamente por isso que enfrentar o medo é tão difícil. Porque não é só sobre coragem. É sobre dissolver versões de si mesmo. Agora pensa nisso com profundidade. Se você deixasse de ter medo de julgamento, você ainda seria a mesma pessoa? Se você não tivesse medo de fracassar, você tomaria as mesmas decisões? Se você não tivesse medo de rejeição, você manteria os mesmos relacionamentos? Talvez não. E isso cria um paradoxo. Você quer se libertar do medo, mas ao mesmo tempo, você depende dele para manter quem você acha que é. E é aqui, exatamente aqui, que entramos no ponto mais crítico de toda essa discussão. Existe um medo que não apenas controla suas ações, mas define sua realidade inteira. Um medo tão profundo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está vivendo dentro dele. E quando você finalmente identifica esse medo, tudo muda. Sua forma de pensar, de agir, de enxergar o mundo. Mas também sua forma de enxergar a si mesmo. E é nesse ponto que quase ninguém está preparado para chegar. Agora respira, porque o que vem a seguir não é confortável, mas é necessário. Aquele medo central, aquele que sustenta todos os outros, não é o medo da morte, como muitos pensam. Também não é o medo da dor, nem da rejeição, nem do fracasso. Todos esses são apenas manifestações. O medo raiz é o medo de não ser nada. Pausa. Não ser importante, não ser reconhecido, não ter valor, não deixar marca, não existir de verdade. E quando você entende isso, tudo começa a se reorganizar na sua mente. Porque de repente, faz sentido. Faz sentido porque você se importa tanto com a opinião dos outros. Faz sentido porque a rejeição dói tanto. Faz sentido porque o fracasso parece tão devastador. Não é sobre o evento em si, é sobre o que ele representa. Fracassar parece provar que você não tem valor. Ser rejeitado parece confirmar que você não é suficiente. Ser ignorado parece apagar sua existência. E aqui está o ponto mais desconfortável. Grande parte do que você faz não é para viver. É para evitar sentir isso. Friedrich Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas e quando o seu porquê não é viver e sim fugir desse vazio? Então, você não está construindo uma vida. Você está construindo uma distração. Agora olhas ao seu redor. As redes sociais, a busca por status, a necessidade constante de validação, a comparação silenciosa. Tudo isso gira em torno da mesma coisa. Provar que você existe, que você importa, que você tem valor. Mas existe um problema brutal nisso, porque quando o seu valor depende do olhar externo, você se torna escravo dele. E o medo? Volta a comandar. Sempre. Carl Jung alertava que aquilo que você não encara te controla. E aqui está a armadilha final. Se você não encara o medo de não ser nada, você passa a vida inteira tentando ser algo para os outros. E nesse processo, você se perde. Mas agora, presta muita atenção, porque é aqui que tudo muda. Esse medo de não ser nada só existe porque você acredita que precisa ser alguma coisa, que precisa ter um papel, um status, uma identidade sólida. Mas e se isso for uma ilusão? Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Mas quase ninguém entende o que isso realmente significa. Não é descobrir quem você é perceber que aquilo que você chama de eu é uma construção, uma narrativa, um conjunto de histórias, medos, experiências e condicionamentos. E se isso é uma construção, então o medo de não ser nada é baseado em algo que nunca foi fixo para começar. Agora, sente o impacto disso.
Você está com medo de perder algo que nunca foi realmente sólido. Você está defendendo uma identidade que foi construída para se proteger. E isso muda completamente o jogo. Porque se o medo está baseado em uma ilusão, então a arma mais poderosa do mundo pode não ser tão poderosa assim. Mas calma, não é tão simples. Porque mesmo sendo uma construção, essa identidade é sentida como real. E o medo também. Seu corpo reage, seu coração acelera, sua mente cria cenários, seu comportamento muda. Ou seja, mesmo que o medo não seja absoluto, ele ainda tem efeito real. E é por isso que a maioria das pessoas continua presa. Elas entendem racionalmente, mas não conseguem atravessar emocionalmente. E é aqui que entra um ponto que poucos filósofos explicaram de forma prática. Nicolau Maquiavel entendia o medo como ferramenta de controle externo, mas existe algo ainda mais sofisticado: o autocontrole baseado no medo. Você não precisa mais de alguém te controlando. Você faz isso sozinho. Você se limita, se censura, se sabota, se mantém dentro de fronteiras invisíveis e acredita que isso é normal. Agora, pensa nisso profundamente. O sistema mais eficiente de controle é aquele em que a própria pessoa mantém a prisão, sem perceber, sem questionar, sem tentar sair. Mas aqui está a virada. Se o medo é aprendido, ele também pode ser desaprendido. Se ele foi condicionado, ele pode ser reprogramado. Mas isso exige algo que quase ninguém está disposto a fazer: sentir o medo, sem fugir dele, sem anestesiar, sem distrair, sem racionalizar. Sentir, porque o medo só mantém o poder enquanto você evita ele. No momento em que você encara, ele começa a perder estrutura. E aqui entra algo que o estoicismo já apontava há milhares de anos. Estoicismo ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Mas existe um complemento essencial. Não é apenas a interpretação, é a resistência emocional. Você não sofre só pelo que acontece. Você sofre porque não aceita sentir o que aquilo provoca. E o medo cresce exatamente nessa resistência. Agora imagina isso na prática. Você tem medo de julgamento, então evita se expor. Mas ao evitar, você reforça a ideia de que aquilo é perigoso e o medo cresce. Agora, se você se expõe e sente o desconforto, sem fugir, sem se esconder, sem se justificar, algo diferente acontece. O medo não desaparece imediatamente, mas ele perde autoridade. Ele deixa de ser um comando e passa a ser apenas uma sensação. E isso é liberdade. Não a ausência de medo, mas a ausência de submissão ao medo. Friedrich Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas quase ninguém aceita esse caos, porque ele envolve encarar o vazio, encara a incerteza, encara a ausência de garantias. E isso ativa exatamente aquele medo central, o medo de não ser nada. Mas aqui está o paradoxo final. Quando você atravessa esse medo, você descobre algo inesperado. Você não deixa de existir. Você deixa de precisar provar que existe, e isso muda tudo. Você começa a agir por escolha, não por defesa. Você começa a falar por verdade, não por validação. Você começa a viver sem precisar se esconder atrás de versões seguras de si mesmo. E é nesse ponto que o medo deixa de ser uma arma contra você e se torna apenas um sinal, um indicador, uma energia que pode ser usada em vez de evitada. Mas isso não é o fim. Porque existe um último detalhe. Um detalhe que separa quem entende isso intelectualmente de quem realmente transforma a própria vida. Você não vence o medo uma vez. Você encontra ele repetidamente, em níveis diferentes, em situações diferentes, em versões mais sutis, e cada vez você tem uma escolha: voltar para o automático ou permanecer consciente. E essa escolha define tudo. Agora eu te faço uma última pergunta e responde com total honestidade. Depois de tudo isso que você viu, você vai continuar sendo guiado pelo medo? Ou vai começar, finalmente, a enxergar ele? Se esse vídeo te fez pensar, se alguma parte disso mexeu com você de verdade, então não deixa isso passar despercebido. Curte o vídeo,
Se inscreve no canal Arte da Consciência e comenta aqui embaixo. Qual medo você percebeu que mais controla a sua vida hoje? Porque, às vezes, o primeiro passo para se libertar é simplesmente ter coragem de admitir.